Hola, ¿qué tal? Boa noite. Salvador, Curitiba, São Luís. Hola, guapo. Gracias. Novo Hamburgo, Armênia, Miami, Juiz de Fora, Porto Alegre, Uberlândia, Mossoró, New Jersey, Maringá, Fortaleza, BH, Niterói, Triplex tá bombando, né? Tem alguém do sítio também? Laguna, Frutal, Maceió, Barcelona, Pato Branco, Ibirapuera, Contagem. Trump 2016, Dr. Evil. Perderam ontem, hein? Bangu 1, Barquinho de Atibaia, Pedrinhas, Puxadinho Triplex. Boa noite a quem nos dá boa noite. Beliche do Severo. Cara, o Beliche do Severo, vocês viram essa? A gente forte lá do herdeiro. A gente deu, na verdade, no fim de semana, né, com o Expresso, né? A gente dá até madeira. É porque o Severo caiu do beliche na carceragem. Vacilo ficar rindo. Foi um acidente e tal, mas é verdade que ele caiu do beliche. Não pode acontecer, ele ficou muito mal-humorado. Ficou ainda mais rabugento, ele anda muito rabugento. Tem mais gente entrando? Eu tô ficando fã do Cunha, é nosso Eurico Miranda. Ele é flamenguista, acho que não ia gostar muito disso não. A Pagu não tá aqui, calma. Eu sei que vocês só querem ver a Pagu, mas ela não tá aqui. Eu vou começar a trazer a Pagu aqui pro trabalho, porque aí assim eu consigo mais corações, né? Assim, eu já reparei, a Pagu aparece, assim, o número de viewers dispara, os corações ficam enlouquecidos. É uma popstar a Pagu. Eu vou fazer uma camisetinha dela Periscope. Bom, acho que todo mundo já entrou, né? Hoje vai ser um pouco rápido, pessoal, e depende das perguntas de vocês, mas mais por minha culpa, porque eu tive que fazer muitas coisas hoje e não pude apurar tanto quanto eu gostaria. Tenho algumas boas informações. O meu único destaque do dia é Nespresso. Acho que é restrito. É realmente uma decisão que é terrível para a investigação da Lava Jato, que é a decisão da Suíça. Vocês devem ter visto que a Suíça, um juiz suíço, determinou que, de forma preliminar ainda, que a parte das provas enviadas pelas autoridades suíças ao Brasil, no caso da Odebrecht, foram enviadas aparentemente de forma ilegal, no entendimento deles. Não fica claro o que há de ilegalidade nisso, se é que há alguma ilegalidade, mas diante dessa decisão, o juiz Sérgio Moro, decidiu suspender os prazos. Isso é péssimo pela seguinte razão, não só pela decisão em si, né, que ela aponta de possíveis atropelos e falta de esvaziamento de boas evidências nos processos contra, sobretudo, Marcelo Odebrecht, mas também pelo que ela indica para o futuro, porque o acordo, a colaboração entre Suíça e Brasil no caso da Lava Jato, e especialmente no caso da Odebrecht, ela foi e é fundamental. As provas, as verdadeiras provas com muita potência em relação ao Odebrecht, os principais crimes da Odebrecht,
vieram da Suíça, porque a Odebrecht negava, nega até hoje, embora seja uma situação quase malufiana negar isso, que houvesse pago dinheiro, houvesse pago propina aos diretores da Petrobras. E a Suíça, ao analisar as contas do Renato Duque, do Zelada, Severo e outros diretores, descobriu, foi rastreando e descobriu uma série de empresas offshore ligadas ao Odebrecht e pagamentos em bancos americanos e da América Central, que depois iam até a Suíça, tem um bancário suíço, e chegavam até as contas dos relatores. Então havia uma prova muito clara, muito evidente, muito forte, de que o Odebrecht pagou propina aos diretores da Petrobras. Então essas provas foram e são determinantes no andamento do caso. Então, quer dizer, as provas não foram definitivamente afastadas, não é isso, é algo preliminar, mas abre a janela, evidentemente, para que a Odebrecht consiga eliminá-las, ainda mais subindo aos tribunais superiores, né? Os tribunais que podem reverter decisões da primeira instância. E isso tem um impacto neste momento. O impacto que pode ser ainda mais danoso é nas demais colaborações, porque a Suíça ainda é o principal paraíso fiscal para os corruptos brasileiros. Muitos, não que eles estejam neste momento ainda abrindo contas na Suíça, mas em algum momento, por meio de doleiros ou diretamente, eles se utilizaram do sistema bancário suíço e, portanto, estão sujeitos à coleta de provas na Suíça. Então há várias colaborações em andamento, algumas das quais envolvem as 4 bombas que eu falei com vocês, que dependem da Suíça. Então, se identificar com ou sem razão um problema no envio das provas e a Odebrecht conseguir bloquear isso na Suíça, boa parte do que a Lava Jato prometia em 2016 não acontece. Então, assim, realmente a Suíça hoje é um parceiro de primeiríssima ordem, né? Porque eles não só os corruptos usavam muito o sistema bancário suíço, como a investigação suíça ela é muito sofisticada, ou seja, no caso do Odebrecht eles conseguiram rastrear as contas anteriormente à entrada no sistema bancário suíço, porque o Odebrecht não havia montado essa estrutura criminosa na Suíça apenas na Suíça, né? Havia uma rede bancária que vinha até desde o Panamá, Venezuela, Estados Unidos, que tentava esconder por camadas a participação da Odebrecht, não só a propriedade da Odebrecht em relação ao dinheiro, como a própria existência da Odebrecht vinculada às empresas que movimentaram dinheiro. Então essa decisão realmente caiu assim como o anúncio dela, né? Caiu como uma bomba, como diz o clichê. É preocupante, é muito preocupante. Há detalhes que depois vamos falar, mas falando como uma grande autoridade investigativa do Brasil hoje, ele manifestava uma preocupação tremenda, né, com esse caso e com as consequências, as repercussões desse caso, porque tem uma repercussão direta no caso do Odebrecht e em casos em andamento e em casos futuros também, né? A gente precisa ter uma boa relação com a Suíça, não pode se tomar atalhos, nem jeitinhos e nem permitir qualquer tipo de questionamento legal, jurídico, né? O caso do Maluf foi muito traumático nesse sentido, porque a Suíça mandou provas do Maluf, as provas foram divulgadas sem muito cuidado e com isso a relação ali foi muito tensionada e demoraram anos até que ela fosse reconstruída. Isso me preocupou, por exemplo, eu comentei com vocês, quando as contas do Eduardo Cunha foram divulgadas quase na íntegra assim que elas chegaram. Esse tipo de medida atrapalha muito a cooperação. A divulgação
enfim, tem que vir a público, né, as contas e tudo mais, mas após decisões judiciais, mesmo que elas sejam rápidas, né, no caso do Cunha foi muito instantâneo. Enfim, amarrando isso, eu espero que a decisão seja revista, porque no fundo é uma filigrana jurídica, até onde eu tenho conhecimento. Se fosse um problema mais sério, nós seríamos os primeiros a defender que as provas fossem anuladas, mas não é o caso. Não há nenhuma evidência até o momento de que seja esse o caso. Mas é preciso ficar muito atento a esse assunto, porque realmente a gente está lidando com profissionais, né? Então, eu espero que as boas provas possam ser mantidas, porque isso interessa a todos nós, a sociedade brasileira, né? Só lembrando que a Odebrecht nem sequer admite a que é dona, que está entrando na justiça, né? Quem está entrando na justiça suíça, na verdade, são as Avinsul, as offshores, que na verdade são da Odebrecht. Mas, enfim, dito isso, eu acho que há espaço para consertar, para se resolver a situação sem jeitinhos, apenas seguindo a lei e sendo correto, né? Espero que isso aconteça, né? Perguntas? Mas por que houve isso? Porque aparentemente falta de carimbos. São questões mais burocráticas do que realmente de violação de princípios constitucionais mesmo na jurisdição suíça. Mas é isso, está lidando com gente muito poderosa, que tem ótimos advogados, que estão recorrendo na Suíça e que vão buscar qualquer filigrana, né? Aqui no Brasil e na Suíça, né? Então não sei até que ponto essa correção vai ser realmente a mais... eu não sei se vai ser possível voltar à situação anterior à Lava Jato, né? De uma colaboração realmente aberta e muito intensa da Suíça, dos promotores suíços. Não só nesse caso, como nos demais casos que compõem a Lava Jato e outros casos também muito importantes, né? Ou seja, uma relação de confiança muito delicada, né? É sempre uma questão difícil. A gente está lidando com um país que ainda depende muito, embora tenha melhorado bastante no avanço no combate à lavagem de dinheiro e na corrupção, ainda tem muito da sua economia indexada aos dividendos dessa atividade, né? Então não é algo simples, prosaico, né? Demandé. Eu acho que sim, pode ser prejudicada a relação da Lava Jato com os suíços. Mas ainda é um cenário, não vamos vamos avançar demais também, né? HK virá. Essas coisas demoram, viu? E há um dos casos, uma das bombas depende demais da Suíça, demais. As provas vão ser ratificadas, é o que se espera, né? Dentro do que a gente sabe é o que se espera. Espero que não se crie não se crie o cenário para anulação em cortes superiores no Brasil, como a teoria da maçã podre, né? Pelo amor de Deus, isso aí seria um retrocesso tremendo. Maçã podre, você tem uma prova que se diz que é ilegal e que isso contamina o processo inteiro e o processo é anulado. Eu não vejo esse cenário, embora alguns estejam temendo isso. Não acho que há clima, nem muito menos base jurídica, né? Maço sangrento virá. Agradeço os elogios à revista, na verdade é um mérito da equipe, eu apenas tento não atrapalhar. Algumas perguntas eu não posso responder, infelizmente. Carioca não, sobre brasiliense.
Você não acha que é isso que eles estão querendo provocar, né? De dar a chance do Supremo anular tudo? Eu acho que em parte é. Né? Em parte é uma estratégia jurídica para realmente atrasar, causar confusão, tentar anular provas. É o direito da minudência, né? Para ser um pouco mais equilibrado. Não estamos falando do mérito, né? Não estamos discutindo se o Odebrecht de fato depositou dinheiro de propina na conta dos diretores da Petrobras, porque isso é fato. As provas bancárias são demolidoras, né? O que está se discutindo é a forma, né? Até que ponto a forma pode impedir que o conteúdo seja utilizado, né? Sendo simplista. Quem vai sair do BBB hoje? Olha, confesso com muito pesar que eu não assisto BBB. Dr. Evil diz de forma muito serena: põe tudo em cana. Eu acho, sobre o Moro, eu acho que ele tem equilíbrio, preparo e lucidez para saber lidar com esse problema. Com esses percalços. Algumas perguntas não tenho como responder, não é por antipatia, nem por nenhum motivo. Jacques Wagner continua sendo investigado. É possível uma reforma política nesse atual estágio? Altamente improvável. Infelizmente. Vi o depoimento do Dirceu. Achei ele bem disposto. E não disse nada de útil na minha avaliação. Fez uma defesa. Bota esse periscópio no YouTube. Vou botar, eu tô botando todo dia, né? O de ontem vai entrar só agora, tô até subindo nesse momento, porque eu não tive tempo de subir. Dá um certo trabalho subir pro YouTube. E eu tô aprendendo a fazer isso sozinho. Se a PMF passa no Congresso, continua sendo altamente improvável. Tá travando muito. Às vezes trava muito, pessoal, no desktop. Parece que no celular acaba travando menos. Não sei por qual razão. Não acho que seja só uma questão da banda, do Wi-Fi aqui da firma. Não sei, vocês me digam. Delação do Delcídio vai demorar um pouco. Embora eu ainda a considere e os investigadores da PGR como provável. 50-50. Talvez um pouco mais. O que eu achei das vaias da Dilma no Congresso? Eu achei deselegantes. Eu achei... Eu acho que... Eu sei que muitos de vocês... Eu sou crítico a Dilma, muitos de nós... as posições que ela toma e etc. Mas uma coisa é a crítica jornalística, a crítica política. Outra coisa é você, de certa maneira, desrespeitar o cargo da presidência no momento em que o presidente da República está no Congresso, né, falando aos congressistas. Eu acho que nem vaias, aplausos, ok, mas eu acho que, enfim, falta de educação eu não acho legal. Não vejo... Acho um pouco de baderna, né? Acho que não se pode confundir as coisas, né? Só isso. E, aliás, aproveitando, me parece embora eu acho que as palavras não vão se traduzir mais uma vez em atos, as palavras ditas foram muitas delas foram corretas, né? E o gesto de diálogo, enfim, algo que se cobra muito dela. Mas não me parece que ela tenha condições de entregar. O Janotti com Cunha foi curioso, né? Os dois lado a lado.
que eu fico propagando o PT? Gente, boa pergunta, vocês podiam me informar. E eu achei que era hoje, 8h30, eu fui assistir, não apareceu. Perguntas? Pimentel. Em breve. Podem aguardar bons filhotes de Acrônimo, Zelotes. Lava Jato vocês já esperam mesmo, né? Nos próximos meses. Não é